Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Bem-vindos a mais um Uli Talks, em que eu fico falando muita besteira pelo tempo que eu consigo falar antes de ficar com pena de vocês que estão ouvindo. Hoje, o tema que a gente vai falar é sobre a greve dos metrôs que liberou a catraca. Já liberou a catraca. Quem quiser pegar metrô hoje, devido a essa greve, né? Tem essa vitória aí que está garantindo por um dia o passe livre, né? O direito ao transporte que está na Constituição, que deveria ser gratuito, mas não é. E essa greve ajuda a gente a entender algumas das razões porque não é gratuito, né? Porque existem interesses aí de grupos econômicos muito fortes por trás. E, bom, hoje é um dia que, embora a gente esteja, né, podendo, enquanto usuário do metrô aqui em São Paulo, celebrar essa greve dos metroviários, pelo lado de que a gente não precisa pagar hoje pelo transporte, que deveria ser um direito. Apesar disso, a greve está acontecendo por uma motivação, por motivações horríveis, né? Que tem a ver com diversos prejuízos à população. Mas antes de entrar no tema, eu vou explicar aqui por que eu estou com uma camisa escrito privatização. Não, não é privatização. É um colete de uma greve de alguns anos atrás. Deixa eu ver, ó. Privatização mata. Está escrito aqui. Contra a terceirização. Nem lembro de quando é, né? Mas eu já estava apoiando na época, peguei no metrô, falei pro pessoal, demonstrei apoio. Quem puder, demonstre apoio. E aqui está contra a reforma da Previdência, né? Então, escrito atrás do colete ou na frente, acho que é na frente. Mas eu consegui pegar esse colete, apoiei na época, e quem puder aí da população apoie os metroviários, demonstre apoio, divulgue a luta, né? Porque é uma luta que a gente pode pensar, é para aumentar salário de metroviário, para que é isso? Como se fosse ruim aumentar o salário das pessoas no capitalismo, né? Não é exatamente ruim. Mas vai muito além disso, não é uma questão que afeta apenas os trabalhadores do metrô, né? E do trem, das linhas de trem de São Paulo, da Grande São Paulo. Na verdade, isso afeta toda a população, de vários jeitos, né? Desde a pessoa que não consegue emprego porque não tem dinheiro nem para transporte, né? Até todo mundo que poderia ter mais acesso à cidade, a direitos básicos como lazer, que seja, né? As pessoas poderiam se beneficiar muito mais se a gente tivesse um transporte livre, né, de qualidade, que não tivesse completamente sequestrado, amordaçado e sendo assassinado por esses empresários. E quando eu falo sendo assassinado aqui, eu não estou exatamente exagerando muito, né? Vocês podem achar que tô falando besteira, às vezes eu até tô mesmo, mas assim, existe um sério problema em algumas das linhas de trem daqui de São Paulo, que é, por exemplo, não terem cabines com pessoas pilotando alguns desses trens privatizados, né? Se eu não me engano, o monotrilho das linhas 8 e 9 da CPTM. Agora, daqui a pouco eu confiro essa informação. Mas isso gera um risco gigantesco, né? Tanto que nos últimos dias teve acidentes, né, nos trens de São Paulo, e acidente, inclusive, no, no trilho suspenso em cima de uma avenida. O acidente foi de madrugada, né? E depois teve outro acidente no dia seguinte. E de bater trem no outro, você imagina o que acontece se um trem cair de lá de cima. Será que sobrevive alguém? Tanto em cima quanto embaixo? O que acontece? E aí a gente entra naquela discussão. Se a iniciativa privada é tão eficiente, como que é possível que aconteça algum acidente do tipo? Peraí, qual é a taxa de lucro dos donos desse trem? A gente paga, na verdade, para boa parte das empresas que estão envolvidas com o metrô de São Paulo, com o trem. A gente paga mais do que a passagem. Para ser mais preciso, eu posso até olhar aqui o valor.
segundo uma nota aqui, uma carta aberta à população dos metroviários de São Paulo, essa carta de ontem, tem no cantinho da nota aqui, escrito que o metrô estatal banca o lucro da CCR, né? Então a população paga R$ 4,40 na passagem aqui em São Paulo, o que já é inadmissível, né? Só que o governo do estado repassa para Via 4, para a empresa, né? R$ 6,32. Então o governo paga R$ 1,92 a mais para a linha 4 privatizada, a linha amarela, a linha 4. Agora eu não lembro qual é essa linha, na verdade. Mas eu acho que é aquela mesma linha que, por acaso ou não, de vez em quando sai uma notícia por aí falando que poderia ter mais trens circulando para diminuir a lotação dos trens, né? Mas eles, por lucros, óbvio, preferem deixar o trem lotado. Inclusive, no meio da pandemia, cadê que aumentaram a frota de trens, de metrô, de transporte público no geral, né? Em São Paulo, no Brasil, no capitalismo no geral, na maioria dos países capitalistas, cadê que isso aconteceu, né? Não aconteceu, é óbvio que não aconteceu. Porque existe esse gigantesco, o que é, um cartel? A gente não pode chamar de cartel legalmente, existe esse gigantesco complô aí de empresas privadas de transporte para quê? Para precarizar o serviço até ter que privatizar, e aí vai privatizar e vai aumentar a tarifa, enquanto vai piorar para o usuário, vai piorar para o trabalhador. Ah, não, talvez algumas linhas, né, estratégicas fiquem mais bonitinhas, né, e aí vão fazer essa propaganda falando, olha, aquela linha melhorou. Melhorou aqui, a que custo humano, né? A que custo de desemprego, a que custo de direitos trabalhistas a menos, a que custo de lobby no Congresso, no poder legislativo, no executivo aí para passar todo tipo de atrocidade e falando de privatizações, terceirizações, esse tipo de coisa, beneficiando meia dúzia de parasita, empresário, super empresário, né? Então, assim, é bem complicado tudo isso, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre essa greve, o que está acontecendo. Desde a meia-noite de hoje, dia 23 de março de 2023, os metroviários conseguiram votar a greve, né? E eles reivindicaram que o Tarcísio, eles desafiaram, aliás, que o Tarcísio liberasse a catraca, fizesse passe livre para não prejudicar o direito de greve, que deveria ser um direito, e no capitalismo no Brasil, né, e no capitalismo no geral, está cada vez mais atacado esse direito básico, né, através inclusive de privatizações, terceirizações, que são um mecanismo muito eficiente, que o fascismo já usou lá atrás, e o neoliberalismo vem usando aqui dos anos 70 para cá, né, de privatizar e como uma ferramenta também de atacar a classe trabalhadora, dificultar as formas de mobilização, né, essa velha tática suja do capitalismo. Enfim, então os metroviários conseguiram hoje, felizmente, chantagear para o bem o nosso governador, que tem muitos contatos, mais do que qualquer ser humano decente gostaria, com milícias, né? Com o governo do Rio de Janeiro, com os Bolsonaro, né? E é engraçado, né, que eles tentam até se descolar da imagem do Bolsonaro, mas, tipo, os problemas do transporte, nessa época aqui, nem lembro, será que era o Alckmin, na época desse colete que eu peguei, que eu estou usando aqui no vídeo, será que era o Alckmin que ainda estava na gestão dos trens, que tinha o escândalo do trem-salão? Não sei, agora está o Tarcísio, né? Qual vai ser o escândalo do Tarcísio, se a gente descobrir, né? Qual será que vai ser? No fim, o Tarcísio ele tá fazendo ainda pior que o PSDB, provavelmente, né? Ele deve estar com ainda mais desejo de privatizar. Inclusive, eu acho muito engraçado esse papo de bom gestor aí, esse papo dessas coisas aí que inventam para eleger uns políticos, cada um mais picareta e pior que o outro, sei lá o que falar. É engraçado esse papo assim, né? Porque parece que ele é um bom gestor, mas a gente vê em diversas áreas da administração pública dele que está uma catástrofe. Não é só na educação, como a gente já vem falado aqui no canal, não é só com os desastres naturais, entre aspas, né?
como os em São Vicente, no litoral aqui de São Paulo, algumas semanas atrás, né, que uma chuva que matou e desabrigou um número gigantesco, inadmissível de pessoas, né? Se fosse uma pessoa já seria inadmissível nas condições que a gente tem hoje em dia para dar qualidade de vida para todo mundo, mas, né, mesmo sendo previsível que aconteceria, o governo Tarcísio ainda assim estava com essa política ultraliberal de supostamente diminuir gastos, né? Só que os gastos que diminuem literalmente leva à morte de pessoas, né? Pessoas que no Brasil as maiores vítimas de catástrofes ambientais, como já falamos aqui também no Unitalks e no canal, são pessoas racializadas, pessoas negras, indígenas, né? No caso brasileiro. Então, assim, Tarcísio, esse excelente gestor, esses dias ele estava batendo martelo com muita força na mesa para simbolizar toda a virilidade que talvez ele esteja projetando para fora dele, porque ele não tem, ou sei lá o quê, que daria para fazer de análise baseada em poucas evidências sobre os traumas e repressões do Tarcísio, mas o fato é que o Tarcísio, batendo o martelo daquele jeito, passava a mensagem de que, olha, já passou da hora da gente leiloar, né? Bateu o martelo do leilão de várias privatizações aí catastróficas e do apocalipse nazista que ele está fazendo. Né? Então, assim, parece que ele está com muita convicção, que ele está cumprindo uma coisa muito importante, que ele está convicto disso, mas é engraçado, né? Ele tá, parece que uma das empresas aí que ele vendeu, nem lembro qual. Gente, eu tenho que verificar, porque é tanto absurdo todo dia que é difícil acompanhar. Vocês sabem, vocês que estão morando no Brasil nos últimos anos e acompanhando política, vocês estão ligados do tamanho do estrago que não parou com a eleição do Lula, inclusive, né? Embora, claro, que o Lula esteja. Não dê nem para comparar com o nazista do Bolsonaro, né? O nazista descarado. Que, não é nazista porque não usa bigode, né? Enfim, mas que algumas pessoas acham que é exagero chamar nazista de nazista. Mas não significa que tivemos um governo nazista, né? Mas a questão é que as ligações, né, do Tarcísio, governador de São Paulo, com as políticas públicas do PSDB, quando administrou o feudo de São Paulo por quantos anos? 20, 25, 30? Quantas décadas foi de governo estadual do PSDB, dos tucanos, né? Essa catástrofe. E agora o Tarcísio está aprofundando, tem a discussão de privatizar o saneamento, a Sabesp, a água daqui de São Paulo, né? Aí privatizar o metrô, está ameaçando privatizar todas as linhas que ainda são públicas. Mas as linhas 8 e 9 aí da CPTM que estão privatizadas estão com problema, estão com reivindicações. Os caras acham que o bom gestor daí do Tarcísio, que leiloou uma, sei lá, que estatal aí para uma empresa com 20 funcionários declarados aí, esse é o bom gestor aí que vocês acreditam ou vocês só fingem que acreditam, né? Porque assim, quando a gente para tirar 2 minutinhos de pesquisa básica no Google, a gente consegue ver que de bom gestor não tem absolutamente nada nesse governo, né? Uma medida ou outra de propaganda, todo político faz tantos séculos, é tão velho cair nisso, sabe? É mais velho que, sei lá, que andar para frente. Então, assim, como que vocês acham que esse cara pode ser um bom gestor? Né? Fica aí um grande mistério das sequelas intelectuais do capitalismo na cabeça das pessoas. Eu acho que muita gente é mau caráter mesmo, tá ficando cada vez pior, né? Mesmo com o Bolsonaro fora do poder, tá difícil, né? Mas é isso, né, gente? Hoje tá tendo essa greve aí, então, catraca liberada, usem, aproveitem o direito do passe livre, que devia estar aí todos os dias pra gente, né? Inclusive, isso ajudaria muito na questão ambiental, se a gente investisse direito em transporte público, né? Curioso como o mundo de hoje normalizou essa ideia de carro para todo lado, carro individual. Não que não poderia ter, né? Mas assim, a gente não podia ter um transporte público infinitamente melhor financiado e com trabalhadores devidamente remunerados. Porque assim, não é como se. Eu acho que os bons gestores aí do Tarcísio, essa galera que quer continuar
precarizando e vendendo as coisas a preço de banana para pagar para a empresa ter lucro e não para repassar para o serviço e tal. É aquela velha história que qualquer pessoa alfabetizada em ciências humanas sabe sobre como funciona a privatização, terceirização e essas mutretas do capitalismo. Todo mundo sabe que essas mutretas do capitalismo estão aí para simplesmente dar lucros, né, para alguns. Então, assim, como que o Tarcísio pode ser um bom gestor se ele está fortalecendo isso? Eu até me perdi, na verdade, o que eu ia falar, mas é isso, gente. Aproveitem aí a cachaça por hoje, né? Porque a gente quer um transporte público, gratuito, de qualidade. A gente poderia viver nesse mundo que dá isso, mas o capitalismo prefere, sei lá, criar desemprego para que tenha mais gente vendendo água, vendendo algumas mercadorias simples nos vagões aí dos trens de São Paulo e apanhando dos seguranças, né, e tendo mercadoria roubada por seguranças, né, e sendo perseguidos por seguranças, sendo expulso de seguranças, perdendo uma passagem, né. É mais fácil você aumentar o desemprego com essa política de privatizações, você e outros grandes empresários amigos criarem esse grande fenômeno, porque aí vocês podem continuar destruindo a vida de vendedores de vagão de trem, né? Nessa época de desemprego que o capitalismo nunca vai resolver, inclusive, né? Mesmo que tenha pouco desemprego em alguma época, ainda mais um país como o Brasil, né? Afinal de contas, é até bom ter desemprego para o capitalismo para ajudar a manter os salários baixos, menos direitos trabalhistas, né? Ainda mais a depender da época, da correlação de forças, de como a burguesia está conseguindo extrair seus lucros obscenos. Mas é isso, a gente podia ter um transporte público de qualidade. A gente não precisaria estar passando todo esse perrengue. Então, assim, todo o apoio a essa greve do metrô, né? Inclusive, vale dizer que 85% da Assembleia que votou, né, para o Tarcísio abrir a catraca, liberar a catraca, fazer catraca livre por hoje, pelo menos, vai saber até quando vai ficar a catraca livre, até quando vai durar a greve, até quando os direitos vão ser atendidos ou não, né, as reivindicações, se vai ter represália, mas 85% da Assembleia votou para o Tarcísio não prejudicar a população e manter o direito de greve. Por enquanto, Tarcísio preferiu abrir a catraca porque, né, talvez pegaria muito mal. Mas isso não significa que ele está do nosso lado e que ele vai fazer qualquer coisa, né? E, enfim, eu acho que é também interessante, né, a gente entrar um pouquinho mais nas pautas que estão sendo ditas, né, pelos metroviários em greve. Então, tem a exigência do fim das terceirizações, né? Tem a abertura imediata de concurso público, porque está com um quadro extremamente defasado de funcionários, porque aquilo, né, o trem não é o metrô, por mais que o Tarcísio possa se colocar como um bom gestor, acho que ele deve pensar, se tem um motorista para cada ônibus, e às vezes não tem nem cobrador, e o motorista tem que fazer o papel de cobrador, que nem devia cobrar o transporte, e aí você ainda vai lá e coloca um motorista de cobrador num ônibus que não tem nem cinto de segurança para outras pessoas, enfim, tudo errado, né? Tudo errado no capitalismo. Mas o Tarcísio deve estar pensando, poxa, pode ter um condutor por trem, melhor ainda, vamos proteger a vida desse condutor, tacando ele numa sala longe do trem, ou fazendo um computador fazer o trabalho dele, se der. E aí acontecem esses acidentes, e aí falam, porque será que foi um erro humano? Será? Meu amigo, você, tipo, imagina só, tem que ter um segurança para vigiar que ninguém vai apertar o botão vermelho para disparar a bomba nuclear. Só que o segurança tem que ficar do lado, de pé, em cima do botão, e se ele cochilar por acaso, né, na jornada de trabalho dele de 10 horas diárias, vigiando o botão, ele pode apertar o cotovelo no botão e disparar a bomba nuclear e acabar com a humanidade. Sabe, tem alguns tipos de trabalho que você não pode simplesmente deixar a responsabilidade nas mãos de uma pessoa, né? Então, assim, se tem uma taxa de lucro exorbitante, se tem todo esse interesse em privatizar, é porque dá lucro para meia dúzia de parasita. E não é lucro para a empresa poder administrar, não, são vários lucros privados, lucros para acionistas, né? No mercado financeiro, que é esse grande meio do capitalismo fazer uma rapina global, né? Saquear
trabalhadores do mundo inteiro através do mercado financeiro, com essas empresas aí, seus financiadores, né, seus acionistas. Então, assim, isso é tão lucrativo, como é possível que existam acidentes até no monotrilho suspenso em cima de avenida em São Paulo, na cidade mais populosa da América Latina? Eu acho que, assim, falam que privatização resolve alguma coisa, mas quando a gente olha na realidade, o capitalismo está caindo aos pedaços. E vai saber se aquela ponte foi construída também para aguentar trancos maiores, né? Vai que aquele tranco já, sabe? Tá tudo errado na forma como o transporte público funciona, tem funcionado por anos, e o Tarcísio está aí para mostrar que não apenas ele é mais do mesmo, como ele é ainda pior, né? Então acho que a gente tem que ser realista em dizer que, como aqui está escrito, privatização mata. A gente tem que começar a falar antes de começar a ter mais morte, antes de começar a ter realmente uma colisão com mais gente dentro, que leve a acidentes ainda piores do que esses dos últimos tempos aí no metrô de São Paulo, no trem. E não só em São Paulo, né? Eu estou falando aqui, apoiando a luta, mas tem outros lugares, por exemplo, Belo Horizonte, a empresa CBTU, que administra o metrô de Belo Horizonte, tá para ser privatizada aí com o apoio do Alckmin, o mesmo Alckmin do trem salão, né, o ladrão de merenda, né, esse cara que agora supostamente foi convertido ao bem com a eleição dele como vice do Lula, que também é meu Deus, que comunista, né, o Lula é super comunista, né, dá para ver que o cara não consegue nem revogar o ensino médio, mas a galera tem medo do Paulo Freire no governo Lula, né, quem dera. Quem dera tivessem razões para ter medo. Mas assim, o metrô, os trabalhadores do metrô de Belo Horizonte estão em greve faz um mês, é isso, contra essa privatização aí autorizada pelo Alckmin, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então é uma luta que, por mais que a gente esteja aqui falando de São Paulo, ela vale para todos os lugares onde tem metrô. É uma luta que vale para todo o transporte público que foi saqueado por máfias de transporte. O que acontece no Brasil é extremamente sério e tem lugares que é ainda pior, é outra máfia, tem uma máfia concorrente, é tipo o crime organizado, né? Esses cartéis aí de grandes empresas de tudo que tem no capitalismo, né? Grande empresa de transporte. Se não fosse, não teria os escândalos do trem salão, né? Se não fosse assim, não teria todo tipo de acidente às custas da taxa de lucro gigantesca de meia dúzia de acionista e de proprietário desses meios de produção, que são essas empresas, né, de trens e metrôs, essas empresas que, se não tivessem patrões, poderiam ser geridas por trabalhadores de forma melhor, com democracia, com salários melhores, com serviços melhores aos consumidores, preços mais baixos e sem uma taxa de lucro para parasita que ajuda a financiar políticos parasitas, né, como é o que acontece absolutamente todos os dias no capitalismo faz o quê? Quantos séculos, né? Quer dizer, séculos não, nem são tantos, né? Inclusive porque a maioria dos países nem fingia ter alguma democracia até poucas décadas atrás, né? Foi só depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com descolonização de tantos países aí que passaram a fingir ter um congresso realmente democrático, né? Democracia de fachada, né? Porque que democracia existe quando você não consegue nem pagar os direitos dos seus trabalhadores do metrô, do transporte público tão fundamental na cidade de São Paulo? Né? Você não consegue nem fazer com que esses trens não tenham um acidente, e aí já tem sempre alguma desculpa técnica, alguém que vai colocar é falha humana, é falha não sei o quê. Meu amigo, não tem que ter falha disso não tem que ter falha em coisa que pode matar tanta gente não, sabe? Enquanto tem taxa de lucro. Então, assim, não pode falar mal da taxa de lucro, não é hora de falar de privatizar. A gente vai falar quando? Quando finalmente acontecer uma catástrofe gigantesca com isso, aí a gente vai estar autorizado a falar que privatização mata? É isso? É esse o raciocínio de fezes que vocês defendem? Eu prefiro já falar bastante agora, né? Enquanto ainda tem chance de evitar o pior nessa área. E o pior em todas as áreas do capitalismo, né? Mas, enfim, voltando aqui às reivindicações dos trabalhadores,
também exigem que paguem direitos, porque além de tudo, governo caloteiro, né? Além de tudo, a gente sabe que o capitalismo adora dar calote nos trabalhadores, né? Quando quebra um super banco aí, uma super empresa, não sei das quantas, nem empresa, é banco mesmo, uma empresa que produz alguma coisa realmente muito bacana para a sociedade. Quando teve em 2008, quando você viu lá, foi falar, não, esse banco é muito grande para quebrar, então vamos resgatar o banco. Aí quando você viu, o banqueiro foi resgatado e o banco socializou os prejuízos para a sociedade, e a gente está vivendo uma crise econômica gigante do capitalismo desde então, que nunca acabou, inclusive, né? Podemos estourar outras bolhas a qualquer momento, ainda mais com a guerra da Ucrânia, depois do coronavírus, tem várias questões do capitalismo aí, mostrando que tudo vai dar errado mais cedo ou mais tarde, e é bastante imprevisível quando vai dar errado, o que torna tudo ainda mais apocalíptico, né? Então, o capitalismo precisa ser destruído, senão ele vai se destruir, nos destruir provavelmente, ou então vai virar o quê? Um pesadelo? Ao invés de ter trem aqui na Terra sendo privatizado, vai ter trem entre os planetas, vai ter naves sendo privatizadas aí entre galáxias e assim, eu prefiro não ver privatização espacial. Quer dizer, tudo bem, já está acontecendo, né? A gente já está entupindo a atmosfera de satélites que podem dar muita catástrofe de várias formas diferentes, né? Não só com o Starlink, essa empresa do bilionário Elon Musk ajudando garimpeiros, né? A cometerem genocídio, a se safarem, etc., né? Na Amazônia esses últimos dias, que a gente descobriu dessa informação pública, que era óbvio que o Elon Musk iria usar essa internet dele para fazer alguma catástrofe que potencializasse o nazismo no Brasil, né? Assim como, enfim. Tem todo tipo de atrocidade. Eu prefiro não ver o capitalismo espacial. Eu prefiro não ver sociedade de classes espacial. Então, vamos construir a revolução hoje, não vamos ficar acreditando que votar em algum político vai resolver alguma coisa, porque é isso, votamos no Lula, tudo bem, o Lula não é tipo, sei lá, o Hitler reencarnado que nem o Bolsonaro tenta ser. Mas assim, apesar disso, não é como se o governo fosse bom, não é como se o Geraldo Alckmin permitia a privatização lá do metrô de Belo Horizonte fosse ser uma coisa ok, aceitável, assim como não foi nada da gestão dele aqui em São Paulo. Uma gestão catastrófica para o Estado. O PSDB é uma das piores pragas desse país. Quer dizer, pior é que tem tanto partido político hoje em dia que consegue competir em ser pior, que fica até difícil você dizer, né? O PSDB às vezes pode até parecer uma coisa tipo, calma, eles são apenas de proto-extrema direita, assim, eles são da direita democrática, da direita que acha que o Lula não tem que ser fuzilado hoje, né? Ele é da esquerda, da direita super democrática, ele não é da extrema ultra pós-direita nazista do apocalipse. Tipo, então a gente, poxa, vamos respeitar o PSDB, não é tão ruim assim, poderia ser pior, né? E aí, a cada vez que a gente vai respeitando a coisa assim, vai indo tudo mais para a direita, né? Todo o espectro político brasileiro, da grande política, da política institucional, das pessoas eleitas, etc., vai para a direita, né? Então, assim, vamos parar de normalizar, né? Que tá tudo bem. Ah, o Alckmin saiu do PSDB. Uau, meu Deus, que é um troféu? É um troféu para isso? Então, por que o PSDB não sai de você quando você permite privatizar o metrô de Belo Horizonte, tendo esse histórico de trem-salão aqui no estado de São Paulo? Acho que se tem alguma pessoa que não teria moral para fazer isso, inclusive, acho que é o Alckmin, né? Teria sido melhor o Lula fazer isso. Mas aí podia desgastar a imagem do Lula para parte da militância petista, né? Porque ia ficar muito feio ter que falar que o Lula está ajudando nesse processo. Então tá com o Alckmin mesmo para fazer o que todo mundo já espera que ele faria, e o teatro prossegue, né? O teatro de que existe alguma esquerda nesse governo aí que, quando muito, cumpre alguns direitos humanos básicos, né? Porque, né? O governo anterior fazia tanta atrocidade que parece que o governo Lula é uma maravilha, né? Acho que é uma questão de efeito psicológico traumático que leva as pessoas a se apegarem tanto a essa esquerda reformista do PT.
que às vezes nem é reformista e às vezes nem é esquerda, né? Cada vez menos, acho. Mas, claro, a gente vai sempre elogiar coisas boas. Não estamos elogiando a questão do metrô, não elogiamos do ensino médio, não elogiamos Belo Monte, não elogiamos. Tudo bem, tem muita coisa, a maioria das coisas a gente não vai elogiar, mas o que o PT fizer de bom, a gente vai elogiar. Assim como a gente está elogiando o Tarcísio ter aberto o Catraca hoje para garantir um direito humano que deveria ser básico, o direito ao transporte, que é constitucional, inclusive, né? Mas a gente tem que pagar taxas porque fizeram uma gambiarra aí para fingir que o transporte público não deveria ser um direito humano básico, né? Não deveria ser aquilo que está escrito na Constituição, literalmente. Então a gente faz essas gambiarras aí para fingir que está tudo bem pagar por transporte. Que na verdade a gente não paga por transporte, a gente paga uma taxa gigantesca para empresários. Assim como quando o governo vai querer salvar alguma coisa, salva banco e distribui a crise para o resto da população, né? Mais fácil fazer isso. Acho que às vezes eu vou nos assuntos, volto e acho que esse negócio do banco aí voltou. Nem lembro se eu peguei a parte do meio do que eu ia falar sobre isso, gente, que horror. Mas é isso, gente, tudo um caos, assim como a CPTM e o metrô de São Paulo. A CPTM são os trens, né, do transporte intermunicipal da grande São Paulo, ou tem também da cidade de São Paulo só. Enfim, a CPTM vai para outras cidades além da cidade de São Paulo, para quem não conhece. E, bom, voltando aqui para as exigências. Além do fim das terceirizações, os metroviários estão exigindo a abertura imediata de concurso público, como já falei, né, por causa de um quadro defasado de funcionários, porque se tem um motorista no ônibus, por que não ter um no trem, né? O Tarcísio sabe muito bem administrar as coisas, ó. Um a um tá tudo certo, a conta bateu, fechou, deu lucro pro patrão, é isso. Bora passar. Bora martelar isso com muita raiva, assim, e fingir que a gente tá fazendo alguma coisa que não vai condenar a gente por toda a eternidade no inferno. Então, os metroviários também exigem que paguem direitos, ou seja, estão devendo para o metroviário. Né? É uma coisa bem complicada. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes aqui, né? Porque nunca devem para banqueiro. Lembrei qual era o ponto que eu cheguei nos banqueiros. Nunca pagam para banqueiro, mas pagam. Quer dizer, nunca pagam para metroviário, né, para trabalhador, mas pagam para banqueiro que é parasita. E aí fingem que estão salvando o banco para salvar a economia, quando vê o banco está fazendo mais catástrofe ainda depois. Está fazendo lobby para ajudar a eleger não sei qual demônio que vai defender os interesses dele e de outros capitalistas tão maravilhosos quanto. Capitalista é quem tem capital, né? Quem tem um cara que não precisa trabalhar para sobreviver com muita, mas muita qualidade de vida, né? Não estou falando aí de alguém que parece rico assim, mas precisa trabalhar em alguma medida, né? Para de fato sobreviver com dignidade. Porque é isso, né, gente? Banqueiro, onde já se viu banqueiro poder ser preso, passar necessidade. Agora, metroviário, se tiver greve, já fica esperto aí, né? Se fizer greve em qualquer categoria hoje, já fica esperto. Não vai ser preso? Beleza, olha o que o Uber faz, olha o que essas empresas aí de aplicativos de transporte fazem, né? Deixam o trabalhador, que eles nem chamam de trabalhador, agora acho que estão sendo condenados pela lei a chamarem de trabalhador, pelo menos. Eles se revoltam aí, como o Paulo Galo faz alguma coisa, e de repente o entregador passa a receber menos corrida, valores menores, né? Então tem todo tipo de chantagem aí dessas empresas das que a gente conhece, né? Que a gente sabe que são verdade, que a gente já sabe que são verdade. Então é isso, o trabalhador pode se dar muito mal, enquanto banqueiro e outros parasitas não. É isso, gente. É esse o capitalismo. Então é isso, frente à intransigência do governo e da direção do metrô, teve esse pedido aí que foi acatado de liberar o transporte, e também vale dizer que o monotrilho que está sem cabines realmente são as linhas 8 e 9 da CPTM, pelo que eu conferi. Essas linhas já mostram prejuízo da privatização.
E eles vão sempre fingir uma desculpa técnica e falar, ah, não, acabou de privatizar, aí agora a gente está passando pela etapa, tipo, apocalipse intenso. Daqui a pouco vai ser a etapa apocalipse laranja para vermelho. Aí daqui a pouco vai ser a etapa que você pode usar protetor na cabeça, sendo trabalhador, mas não pode mostrar para o funcionário, né? Porque senão pega mal. E aí é a fase amarelo neon, com pintas laranjas e semáforo vermelho elevado ao cubo, sei lá. Obviamente eu tô aqui ironizando o que o governo de São Paulo, outros governos fizeram durante a pandemia, né, com a fase laranja, a fase vermelha, a fase não sei que cor lá para justificar e fingir que a pandemia estava sob controle, né? Então é isso, né? Talvez a privatização funcione desse mesmo jeito. Talvez a privatização do metrô funcione. Não, calma. Primeiro, a gente tem que sacrificar alguns trabalhadores para manter a boa e velha tradição brasileira de assassinar pessoas que trabalham envolvidas em trilhos, com construção de trens, de ferrovias, de metrôs, né? Abrir crateras gigantescas no solo por causa de erros assim, né? E a gente, para defender essa boa tradição de bem, essa maravilha que a gente tem no histórico brasileiro aí desde o Império Brasileiro, principalmente de assassinar pessoas construindo trilhos, a gente tem que manter, né? A parte do sacrifício do ritual de privatização das coisas. Então não questionem isso, fiquem tranquilos que daqui a 300 anos a linha vai finalmente ficar boa por causa dessa privatização. Então, acho que deve ser mais ou menos essa mensagem que eles querem passar. Assim. Não sei, talvez seja o que é. Acho que faz sentido. Para mim faz, parece que é. E é isso, cara. Eu acho que a gente precisa parar de fingir que tá tudo bem com a sociedade, parar de fingir que o debate público tá aceitável, que os grandes políticos que conseguem se eleger, com algumas exceções, né, estão de fato fazendo um debate aceitável, porque não estão. Quando a gente fala de privatizar esse tipo de serviço público, que a gente gasta dinheiro para financiar essas empresas antes mesmo da gente conseguir privatizar, a gente sabe como funciona a privatização do Brasil, no capitalismo, no neoliberalismo. A gente sabe o tanto de fraude, de corrupção, de ineficiência que isso gera, o tanto de prejuízo para a população. Porque eficiência para meia dúzia de parasita, de acionista, que vai falar, a economia está muito bem porque eu aumentei minha taxa de lucros, né? Isso sempre vai ter, né? E a maioria das pessoas aí que podem até literalmente morrer em decorrência disso. Bom, isso aí a gente deixa para cuidar do inferno, né? Porque pô, a justiça terrena, eu acho que não está acontecendo no capitalismo. Então, esses adoráveis seres aí preferem torcer para não existir inferno enquanto ficam privatizando tudo aí e fingindo que as mãos não estão manchadas de sangue por toda a eternidade. Então é isso, gente. Eu acho que estamos acabando aqui mais um Uli Talks. E um parêntese aqui, gente. Um parêntese. Quando eu falei sobre a terceirização, né, a privatização na época do fascismo, a terceirização não é da época do fascismo, né? Espero não ter ficado confuso. Teve privatizações no fascismo italiano e no nazismo alemão. Teve uma grande onda de privatizações aí. Inclusive relacionada à questão de transporte sobre trilhos, né? Então é isso, gente. Então, quem puder contribuir com os trabalhadores em greve, contribua, aproveitem para usar o metrô de São Paulo hoje, né? Que está com catraca livre, quem puder usar e quer dizer, a maioria das pessoas vai estar trabalhando, vai ter uma passagem a menos. É isso, né? Mas aproveitem esse direito que vocês estão tendo por hoje, vamos ver se amanhã esse direito vai se manter, ou se os ferroviários vão ser atendidos com alguma dignidade, né? Mas vão apoiar a luta aí deles. E é isso, gente. Como eu diria esse colete aqui dos grandes trabalhadores
do metrô, privatização mata e contra a terceirização. Se inscrevam no canal Mesa de Debates, também apoiem a gente se vocês puderem, compartilhem os vídeos, deem like, comenta, manda para aquela pessoa que você fala, putz, essa pessoa precisa ver esse vídeo de 40 minutos de um cara que ninguém conhece falando sobre o trem. Mas a gente tem muito mais conteúdo no nosso canal. Então, quem puder fazer um Pix, a gente também está agora, aliás, com o Padrim. O nosso Pix, antes do Padrim, né? O número dele é 38.570.2800. É um CPF para ajudar a financiar o canal, essa mídia independente aí que vos fala. E o nosso Padrim é outra forma de financiamento que vocês também podem escolher melhor como fazer a contribuição, podem colocar por mês, podem ter várias opções lá legais, né, para ajudar a gente ou outros produtores de conteúdo decentes. Não vão financiar lixo, por favor, gente. A internet já está cheia de lixo sendo financiado. Financie quem é independente faz uma coisa boa. O nosso Padrim é www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Tudo junto. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês não tenham dormido ao longo do vídeo, pelo menos. E é isso. Todo o apoio à greve dos metroviários.